Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa tarde do segundo dia da terceira semana do programa de pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade Regina Ruschel. Primeiramente, agradecemos a presença de todos, pedimos desculpas por um atrasinho que nós tivemos para iniciar essa tarde, e passo agora a palavra para a professora doutora Silvia Mikami para abrir nossa tarde. Boa tarde a todas e todos. Depois de uma manhã intensa e bastante provocativa, nós voltamos agora às atividades desse segundo dia da terceira semana do pós-ATC, que homenageia mais do que honradamente nossa querida amiga Regina Ruschel. Apresento agora as discentes mediadoras dessa mesa, a Juliana Benotti Ferreira Scariato, que é doutoranda da linha de cidade e do nosso programa, e a Thalita Medinila, doutoranda da linha de tecnologia do programa, que vão dar, então, continuidade, iniciando com as apresentações. Juliana, por favor. Boa tarde aos professores e colegas. A nossa próxima mesa, Autoria e Transparência de Dados na Pesquisa Acadêmica, será composta pelos professores doutora Cláudia Maria Bauser Medeiros e professor doutor José Marcos da Cunha Pinto. Eu vou ler agora um currículo da professora Cláudia. A professora Cláudia Maria Bauser Medeiros é engenheira elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mestrado em informática pela mesma universidade. Obteve doutorado em Computer Center pela University of Waterloo em 1985, é livre docente em banco de dados e também professora titular, ambos na Unicamp. É coordenadora adjunta da FAPESP para o programa Science e Data Science. Junto ao CNPq, já participou e foi coordenadora do Comitê Assessor de Computação. Junto à CAPES, foi vice-coordenadora do Comitê de Computação. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Desenvolve pesquisas em gerenciamento de dados científicos, abordando os desafios associados à heterogeneidade, volume e complexidade desses dados, para vários tipos de aplicações multidisciplinares do mundo real, em particular em biodiversidade e planejamento agroambiental. É uma professora e pesquisadora premiada. Recebeu o prêmio Newton Fowler da Sociedade Brasileira de Computação, prêmio Change Agents da ACM e Anita Borg Institute, e por 3 vezes o prêmio de Excelência Acadêmica Zeferino Vaz. Recebeu também o prêmio de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino na Unicamp. Em 2008, foi outorgada doutor honoris causa pela Universidade Antenor Ortega, em Trujillo, Peru, e em 1908, admitida na Ordem Nacional do Mérito Científico como comendadora. Em 2012, tornou-se ACM Distinguished Speaker. Em 2015, foi outorgada doutor honoris causa pela Universidade Paris Dauphine, na França. Em 2018, recebeu o Prêmio de Mérito Latino-Americano em Informática, outorgado pelo Centro de Estúdios Latino-Americanos em Informática. Também em 2008, foi eleita para a Academia Brasileira de Ciências. Em 2020, tornou-se membro do Conselho Científico da World Data System. Obrigado, professora, e seja bem-vinda à nossa semana. Bom dia a todos. Eu sou a Thalita. Professora Silvia, muito obrigada pela apresentação. Então, agora farei a leitura do currículo do professor José Marcos da Cunha Pinto. Ele é professor titular do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e pesquisador do Núcleo de Estudos e População, ambos da Universidade Estadual de Campinas. Graduado em Estatística pela Universidade de São Paulo, mestrado em Demografia pelo Centro Latino-Americano de Demografia, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas,
em 1994, pós-doutorado em Population Research Center, da Universidade do Texas, em Austin, 2001/02, e com período sabático no Centro de Estudos Demográficos do CED, Universidade Autônoma de Barcelona, em 2018. Tem experiência na área de estudos populacionais com ênfase em distribuição espacial, urbanização, migração interna e inter-relação entre dinâmicas demográficas e políticas públicas. Presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, ABEP, gestões 2008/2009 e 2010/2011. Desculpa, deu uma engasgadinha. Atualmente desenvolve pesquisas sobre o seguinte tema: dinâmica demográfica metropolitana, segregação socioespacial, migração interna e urbanização. Bom, a partir de agora teremos as palestras proferidas pelos professores convidados com a duração de 30 minutos cada. Ao final destas, daremos início à sessão de perguntas e respostas, que serão recebidas pelos chats e lidas por mim ao final. Então, convidamos a professora doutora Cláudia Maria Balser Medeiros para contribuição ao tema Autoria e Transparência de Dados na Pesquisa Acadêmica. Muito obrigada. Professora Cláudia, ative o seu som, por favor. Boa tarde a todos, é uma grande honra. Eu vou disponibilizar a minha tela, vocês me avisem na hora que vocês conseguirem ver. Estão vendo? Então, olha aqui, eu estava buscando, mas não consegui baixar. Eu achei no sistema de biblioteca da Unicamp, isso aqui é texto aberto, a tese de doutorado da professora Regina, de cuja banca eu fiz parte em 1996. A professora Regina foi uma tese maravilhosa, depois gerou um livro, e é uma honra muito grande estar aqui. E ela deve ser muito mais velha que eu, porque ela, pelo que eu entendi, já se aposentou, e eu ainda estou aqui, ó, fui da banca dela, mas continuo há 35 anos na Unicamp e ainda não me aposentei. Bom, mas enfim, então eu consegui falar bem e tecer algumas indiretas, né, dados abertos. O que eu queria mostrar para vocês, e eu agradeço muito este convite, essa oportunidade, é um pouco desse trabalho, agradeço também a professora Regina Tirello, de autoria e transparência de dados em pesquisa acadêmica, e que, se vocês pensarem bem de uma forma mais ampla, por favor, me avise quando tiver 20 minutos, pode ser? Obrigada. Então, tem muitas interações entre várias áreas do conhecimento, mas a transparência ou abertura também tem questões éticas e de privacidade, sem contar as questões de autoria, e mais recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, que impede muitas vezes que os dados sejam divulgados na sua amplitude. Então, eu dou um exemplo aqui das vantagens da abertura, da transparência, em que isso aqui é uma cópia de um diário de um holandês do século XVIII, que a única coisa que ele fazia, todo dia escrevia as temperaturas e se chovia ou não. E hoje em dia, este diário está sendo usado para estudos de mudança climática. Então, a gente nunca sabe o que a gente está fazendo hoje, para o que vai servir no futuro, e olha que a autoria dele continua sendo reconhecida, tá? Embora já seja de domínio público há muito tempo, e mal imaginava ele que ele estaria contribuindo para estudos em mudança climática. Então, na hora que se fala em abertura e transparência, nós estamos abrindo dados para compartilhamento com pesquisas do mundo inteiro e do futuro. Tá? E essa é a noção de ciência aberta. Com relação a essa abertura de dados, eu trago para vocês novidades fresquíssimas, que são datadas de 26 de outubro,
em que a Unicamp acaba de oficializar seu repositório de dados de pesquisa, que se chama REDU, para todo pesquisador da Unicamp disponibilizar seus dados de pesquisa abertamente para o mundo, com a atribuição da autoria, para que os dados possam ser citados, reconhecidos e compartilhados. E tem aí também, na mesma época, a Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa, com essa sigla impronunciável, né? Da qual eu sou a coordenadora, e nossa primeira reunião foi sexta-feira passada, ou seja, 5 dias. Então, é tão fresquinho, quer dizer, a coisa mais fresquinha que eu estou trazendo para vocês é esta informação, e eu vou fazer uma breve demonstração do REDU também, para dar um exemplo de como todo docente, mas pesquisador da Unicamp pode colocar seus dados com a devida autoria para abrir para o mundo. Então, vejam, o que acontece? Você tem várias fontes de dados, né, que são transformadas em dados digitais, geram artigos que podem ser abertos. Deixa eu fechar aqui. E qual é a ideia, inclusive? É que esses dados sejam sempre disponibilizados para o mundo. E a Unicamp agora tem o REDU para dados e a repositório de produção científica e intelectual para artigos e teses. E foi nesse repositório que eu fui buscar a referência à tese da professora Regina. Tá? Então, isso está dentro do contexto de ciência aberta. E a ciência aberta, a premissa é que todo resultado da pesquisa, financiado com dinheiro público, é um bem público e está associado a boas práticas de pesquisa. No caso da FAPESP, junto à qual eu trabalho e exerço muitas atividades de dados abertos, ciência aberta, tornou-se obrigatório, já desde 2011, via manual de boas práticas. Só que as pessoas, quando assinam um termo de outorga, não atentam para o item 3.3.4 do manual de boas práticas, que diz que todo resultado da pesquisa deve ser aberto depois de publicado. Tá? E que resultados são esses? Artigos, dados e software. E Open Science significa isso, tá? Colocar tudo em repositórios. Quando é artigo, se chama acesso aberto. Quando é dados, é dado aberto, aliás, muito original, né? E quando é software aberto. E a ciência aberta é exatamente você colaborar, não só com seus colegas e com quem você conhece, mas com pessoas do mundo inteiro disponibilizando e abrindo o produto da sua pesquisa, quer dados, quer artigos, quer software. Por exemplo, na Civil, pode ser maquetes 3D digitalizadas, tá certo? Pode ser vídeos, e tudo isso disponibilizado para colaboração em pesquisa. E o que são dados abertos? Aí é só um pequeno detalhe. Dado aberto significa não necessariamente que o arquivo está disponível para todo mundo, porque pode ter questões de autoria ou propriedade intelectual. Mas o arquivo tem que ser encontrado. E como é que se encontra o arquivo? A partir dos metadados. Cada um chama metadado de um nome diferente, então eu quero só dar uma definição padrão. Metadado é um conjunto mínimo de dados para você achar alguma coisa, no caso, na web.
O que são metadados, por exemplo, de um conjunto de frascos contendo líquido? É o que está por fora. É o fabricante, é o conteúdo, ou de remédios. A etiqueta são os metadados do conteúdo. Ninguém vai entrar numa farmácia e desandar, abrir tudo quanto é vidro de remédio para engolir ou fazer análise química. O metadado já diz o que é. Muito mais específico, metadado de artigo, todo mundo sabe o que é. E o que é? Nome do autor, o título, resumo, palavra-chave. Para poder achar o artigo na web ou numa biblioteca, sem ter que ler todos os livros ou todos os proceedings da biblioteca. Da mesma forma, metadado para dado são características de cadastro de um arquivo para se procurar o arquivo e saber que ele existe e aonde está. Então, ciência aberta é tudo aberto, mas nem sempre, no mínimo, os metadados abertos, tá? E os dados podem ou não estar abertos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Estão vendo aqui a web? Isso aqui é a interface do Redu Unicamp, onde qualquer pessoa da Unicamp pode se logar, estou fazendo login, entrar com o login da autenticação central, tem que ser essa ordem, viu? De novo, e aí vocês vão entrar com e-mail institucional da Unicamp. Unicamp BR, e pronto, eu já estou dentro do Redu, tá? Dentro do Redu, eu posso dizer, bom, eu vou, por exemplo, para a área de exatas, e agora eu quero adicionar dados ao Redu para meus dados se tornarem públicos. Clico em Add Data e digo que eu quero adicionar um novo conteúdo de dados. Aqui eu coloco o título do arquivo, eu coloco o meu ORCID, tá? Que já estava lá. Aqui está o contato, mas eu posso colocar o autor, que no caso sou eu mesmo, e aqui eu coloco um resumo, eita ferro, resumo do conteúdo. A data, etc., e, ao final, eu não preciso colocar depositador, que não necessariamente é o autor, quem está financiando o projeto, que pode ser ninguém, tá? Eu posso escrever aqui, nenhuma agência, só que eu tenho que colocar um número qualquer, fantasia. E aqui eu vou selecionar um arquivo para juntar, tá? Eu junto um arquivo qualquer, eu escrevo open, eu não vou fazer isso agora, tá bom? E acabei o meu depósito de dados e dou Save Dataset. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês. Em fazendo isso, vai ter uma pequena verificação da Biblioteca Central. E na meia-noite do mesmo dia, os meus metadados estarão disponíveis na rede de dados de pesquisa do Estado de São Paulo. E aí vejam bem, quantos dados ou conjuntos de dados da Unicamp? 12. Vamos lá. E o que a Unicamp depositou? Está indo muito rápido? Pergunta. Alguém está me ouvindo? Estamos. Para mim, acho que está ótimo. Tá, eu estou tentando. É porque eu só tenho meia hora, tá? Agora vejam bem, o que eu tenho no repositório de dados de pesquisa da Unicamp?
Tem dados de várias áreas, mas aqui, Doris Catarine Cornelis Knatz-Kowaltowski, autora do quê? De um conjunto de dados. Está aberto para o mundo. E o que tem aqui? Tem um DOI. O conjunto de dados, quando você deposita os metadados no Redu, ele automaticamente vai ganhar um DOI como se fosse um artigo e passa a ser citável, tá? Aqui tem o título do arquivo, aqui tem um resumo do conteúdo do arquivo. Aqui tem todas as pessoas que são coautoras do quê? Do conjunto de dados. Quem está financiando a pesquisa associada, quando que foi tornado disponível, nossa, ontem, tá? E aí eu posso, se eu quiser, entrar no registro e pegar os dados que estão aqui, tá bom? Download, download, download. Se os dados forem sigilosos, aqui estaria tudo vazio, porque o pesquisador, autor, não incluiu os dados, mas incluímos obrigatoriamente metadados. Então, a professora Doris, ela depositou e se tornou público ontem os metadados. Esses dados estão disponíveis, eles também estão públicos. E aí o que acontece? Acontece, e eu estou voltando aqui à apresentação, de quem são os dados. No caso, atribui-se a autoria a quem declarou, tá? Mas existe toda a complexidade de projetos em coautoria, como abrir se existem restrições. Tá? Então, por exemplo, poderia ser alguma coisa que foi sujeito a patente. Então, tem que esperar a submissão da patente. Como abrir os dados se ainda não publiquei? Publica, disponibiliza os metadados e os dados. Como abrir se eu posso violar a Lei Geral de Proteção de Dados? Por exemplo, vocês estão trabalhando na área de arquitetura, mas tem que envolver populações carentes, podem ter dados pessoais, podem ter algumas fotos que têm autoria que não é de vocês, não pode publicar, tá? Informa os metadados e nos metadados diga, quem quiser saber mais, procure a FEC, procure a professora Doris, e aí os dados serão cedidos ou não, dependendo das condições. Uma outra coisa que é importante a gente se concentrar nisso é que tem estudos nos Estados Unidos em que resultados científicos em que os dados são abertos têm mais credibilidade. Então você acaba com toda essa história de o mundo é plano, tá certo? Covid não existe, publicando os dados e tornando eles públicos. Como é que, então, essa rede de repositórios? A Unicamp entra com o Redu e exporta os metadados, mas os dados ficam ou na Unicamp ou então em algum repositório, que pode ser em outro país, mas os metadados com a autoria na Unicamp. Isso aqui vocês já viram. Então, terminando a propaganda, para inserir artigos, tá? Para, inclusive, os artigos ficarem abertos, como que é a FAPESP, repositório de CampBR, para inserir metadados. Esse endereço vai mudar. Até hoje ainda tem 8181, mas breve vai mudar. E está aqui, então. E eu acho melhor eu terminar aqui, para dar mais tempo para perguntas e discussões, tá bom? Mas não esqueçam que desde sexta-feira eu sou a coordenadora
da Política de Dados Abertos da Unicamp. É um comitê que envolve várias unidades, a Biblioteca Central, o CCUEC, e o que nós queremos é que todo mundo comece a depositar, no mínimo, os metadados no RENU. Então, agradeço e paro de compartilhar a minha tela. Acabei. Agradecemos a contribuição da professora doutora Cláudia Maria Bauser Medeiros e passamos a palavra para o professor doutor José Marcos da Cunha Pinto. Bom, boa tarde a todas e todos. Como minha colega Cláudia, agradeço o convite, muito gentil. Para mim é um grande prazer estar com vocês, com alunos, professores, e também estar com a Cláudia, que algum dia eu precisei de uma super especialista em banco de dados na minha vida, e aí me disseram que existia essa super na Unicamp, e foi aí que eu a conheci, né? Nos anos 90, final dos anos 90, 99, 98, para dizer a verdade. Então, é um prazer compartilhar com ela esse momento aqui e agradeço a vocês. E também vou dizer que a irresponsabilidade de me convidar, de algumas colegas aqui, em particular da professora Gisela, eu vou compartilhar a minha responsabilidade de ter aceito esse convite e vou ver se eu consigo, pelo menos, apresentar alguma coisa que motive a discussão. Então, é assim que vou começar. Vocês, por favor, me digam se vai estar compartilhando. Sim, já estamos vendo a tela. Isso. Bom, então, eu, quando fui convidado, e como disse, aceitei assim, meio sem pensar muito, fiquei matutando o que eu poderia conversar com vocês. Parte dessa discussão e parte dessa reflexão que eu trago aqui tem que ver também com algum momento que eu fui professor de metodologia de pesquisa durante muitos anos no IFISH, e é um tema, não exatamente isso, mas o tema sobre a pesquisa científica é um tema muito caro nessa disciplina, obviamente, e a gente trata de alguns elementos. Então, tentei, talvez, juntar um pouco a minha experiência com essa também a experiência do ensino e de trazer algumas discussões que me parecem interessantes para que a gente possa refletir, né? E aí o título que eu dei é um pouco na linha do que vai a minha fala, né? Que o dado seja crível, seja aceito, né? Seja adequado. Então, fiquei pensando que título eu daria, achei que era um título eloquente, pelo menos, para aquilo que eu estou pretendendo conversar com vocês. Então, queria um pouco de fazer algumas reflexões preliminares, né? Antes de ir ao ponto, duas, basicamente, né? Na verdade, isso não está escrito, isso não são conceitos, mas é a forma como eu uso no meu dia a dia, com meus alunos e com meus orientandos. Eu tendo a diferenciar um pouco o que é a informação e o que é o dado, né? O dado elaborado, né? Então, quero discutir um pouquinho sobre isso com vocês, né? E também quero discutir a importância da informação, a informação como poder, né? Como centro, como elemento de poder, e acho que vale a pena a gente refletir. Não todos nós, seja de qualquer área da científica, nós sabemos que a informação pode gerar poder. Nós estamos vendo hoje, vivendo isso na pele bem de perto, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, quer dizer, é um pouco discutir essa coisa da informação e o dado, propriamente dito. Não, acho que o primeiro ponto que eu colocaria sobre a mesa, ou em discussão com todos nós, é dizer que a informação, nenhuma informação é isenta ou neutra, né? A mais simples que a gente possa imaginar, e vou dizer uma que é a que pode gerar muita controvérsia hoje sobre áreas
partes mais conservadoras da sociedade, é a questão do sexo, né? Se pergunta hoje o sexo da pessoa, né? E as respostas sempre são masculino e feminino, né? Isso certamente já tem uma forma de pensar a sociedade, né? E não reconhecer, por exemplo, a diversidade que nós temos. Enfim, então, aparentemente, mesmo as informações mais simples, aquelas que são coletadas ou recolhidas, elas dificilmente são neutras, né? E elas não têm necessariamente uma isenção. E um pouco isso que eu estava dizendo, quer dizer, a informação é disponível e a informação que eu chamo de informação transformada, né? O dado. Na nossa área, acho que também o pessoal da arquitetura e urbanismo que trabalha mais na área de urbanismo vai ver isso comigo. Nós vemos ao longo dos nossos estudos, nas várias revistas, vemos muita gente usando a mesma fonte de informação e usando de forma diferenciada, falando sobre coisas diferentes e, às vezes, chegando até conclusões diferentes, exatamente com a mesma fonte de informação, né? Isso eu acho que é justamente essa transformação, né, que eu chamo da informação para o dado. É nesse dado, é nesse momento, é esse movimento que a gente faz, né, da transformação da informação para o dado, que aí entra, né, a teoria, entra a metodologia, entra inclusive até a ideologia, não raras vezes. Então, acho que isso é uma coisa importante. E dado que a informação, e a gente que vai gerar em dado, ela é fundamental, é uma coisa, e aí vem muito do meu ranço de demógrafo, né? Quer dizer, para nós, na demografia, uma questão central e fundamental para qualquer tipo de atividade é trabalhar e conhecer a qualidade e a confiabilidade das fontes de dados. Eu digo isso e não é que seja uma coisa, uma característica apenas nossa do demógrafo, mas os demógrafos têm muita preocupação específica. Se eu fosse colocar os 10 mandamentos de um demógrafo, talvez um dos primeiros era saber a qualidade, né, e a confiabilidade da informação. O que a gente vê, infelizmente, que não é uma prática necessariamente de todos os pesquisadores. As pessoas, às vezes, usam fonte de dados sem se preocupar com a qualidade e a confiabilidade dela. Não estou dizendo que isso é normal, todos fazem, mas isso é uma coisa que, às vezes, você encontra quando você dá pareceres, por exemplo. As pessoas usam fonte de dados de forma bastante acrítica, né? Enfim, então, acho que isso é uma coisa importante. E dentro dessa qualidade e confiabilidade, eu acho que tem que ter a identificação, né? E a fidedignidade da fonte. Conhecer a fonte, não é? Identificá-la, conhecer quem está fazendo, não é? Por isso que eu acho que essa ideia dos repositórios são importantes, não é? E que tenham os metadados disponíveis, porque nós precisamos conhecer quem é que fez, que grupo que fez, não é? E, obviamente, no nosso caso, a gente usa mais fontes que já são consagradas, como o IBGE, enfim, né? Mas, de qualquer forma, toda a base de dados, nós precisamos conhecer o seu, vamos para dizer alguma coisa, o seu DNA, né? O seu DNA, inclusive as informações que são geradas, né? Para a gente saber se elas são confiáveis ou não, se estão disponíveis e se são confiáveis ou não. E é o que eu dizia, né? O dado, esse dado que eu não contraponho, mas que eu diferencio da informação, ele é fundamental porque ele vai, de alguma maneira, representar para nós alguma realidade. E aí, como eu dizia, quer dizer, a gente vê que essa mesma informação pode ser usada de várias formas para mostrar de coisas bem diferentes. Eu vou, um pouquinho mais para frente, se eu tiver tempo, eu vou contar um pouco do que eu estou falando exatamente, de a gente usar a mesma informação para mostrar coisas diferentes. Outro ponto que eu quis trazer para vocês, e que também é um tema que me preocupa sempre, é o que eu chamo de dominar o dado e não ser dominado pelo dado, né? E o que significa isso? Dominar o dado é você conhecer a sua essência, conhecer as suas potencialidades e conhecer as dificuldades e as suas limitações. Porque se você não tem consciência disso, você vai usar mal o dado. E eu acho que essa coisa do dominar o dado é nesse sentido,
né? E você só domina o dado quando você o conhece profundamente, quando você tem clareza como ele vem, como ele foi coletado e de que forma ele foi divulgado. Então, essa informação é uma coisa também que eu bato muito na tecla com os meus alunos e meus orientandos, porque é muito fácil você, em algum lugar, pegar o dado e começar a trabalhar, e o que eu chamo, às vezes, de fazer uma sociologia de botequim, né? Porque aí você pega o dado e olha para o dado está dizendo isso e tenta explicar a partir daquilo. E, às vezes, o dado é errado, né? O dado tem um problema, o dado não, ele é limitado para captar essa ou aquela dimensão que você está querendo entender. Então, a grande tentação, né? E aí, como eu lembrando da minha época de estatístico, né? Eu digo que já fui estatístico, mas não conto que sou estatístico para não ofender os meus colegas estatísticos hoje, aquela em que uma máxima, né, da coisa de que se você torturar o dado, ele confessa, né? Isso a gente vê muitas vezes, né? De você dar um nó no dado para que ele, como diz, ele confesse. Na verdade, aí você está trabalhando entre o que é o fato, né? E a gente está vendo isso muito, né? No Brasil de hoje, com as desinformações, com as informações contratadas, usando as mesmas informações, né? E cada um faz a sua leitura da forma como lhe convém. Eu acho que isso, na ciência, né? Na atividade científica, a gente tem que evitar o máximo possível. Muitos de vocês já ouviram falar do Bourdieu, né? Que é um sociólogo muito importante. Ele tem um livro que eu gosto muito, que chama O Ofício do Sociólogo, e ele dá um pouco os momentos, né, da pesquisa, da pesquisa científica, e uma delas ele chama da ruptura, né? O que é a ruptura? É você romper com o senso comum. A coisa mais difícil da ciência, em qualquer ciência, é você romper com o senso comum, aquilo que as pessoas acreditam que acontece, né? Como disse a Cláudia, a Terra é plana. Alguns podem acreditar que a Terra é plana, né? Então, você pode ir fazer uma pesquisa convicto de que a Terra é plana. Quer dizer, então, o que ele diz é dar esse passo atrás, né? Dar esse passo atrás, justamente para que a gente aproveite o máximo possível do dado para que ele nos informe aquilo que realmente seja a realidade, né? Um pouco de reflexão sobre também informação e poder, né? Isso a gente vê claramente, isso cada vez é mais forte. Nós estamos na era, como dizia o Milton Santos, informacional, né? Quer dizer, a questão da informação é cada vez mais importante, sempre foi de alguma maneira, né? Sempre foi, mas hoje, com a rapidez que as coisas circulam, né? E com a quantidade, com a enorme disponibilidade de dados que nós demos, a Cláudia também mostrou na apresentação dela, a grande diversidade de informações que nós temos, né? O que nós encontramos hoje na internet disponível, enfim. Então, realmente isso é muito forte para mim. E aí a gente tem que pensar um pouco, se informação é poder, é um pouco pensar também quem tem direito a essa informação. E nesse sentido, eu acho que a Open Science, né, a ciência aberta, é um grande avanço, né? Não só para o cientista, mas também para o cidadão comum, né? A gente ter essas informações, e aí vale não só para a informação de uso científico, mas para informação cidadã de qualquer maneira, de qualquer modo, né? E eu acho que essa é uma questão muito, para mim, muito central, né? As esferas, né? Pensar um pouco as esferas de produção de informação, mas não só a informação. Não adianta nada o governo federal dizer eu produzo isso, informação e tal, e não gera as possibilidades e as alternativas para as pessoas acederem a essa informação. Vocês não são da época, a maioria de vocês, né? Mas quando a gente começou a fazer pesquisa, eu pelo menos nos anos 80, usando dados censitários, por exemplo, a informação era muito difícil de acessar, né? Não era nada democratizada, era muito cara, inclusive, a contar pelas disponibilidades computacionais que a gente tinha. Quer dizer, então, esse processo de democratização e de acesso à informação, aquela
aquela resolução que a Cláudia também comentou, é uma coisa fundamental, não é? Porque você ao dar transparência, ao dar acesso à informação para as pessoas, é uma coisa que... Mas para isso você tem que gerar também ferramentas, né? Você tem que divulgar, e isso é o mais importante, a democratização. Eu insisto, o IBGE, 20 anos, 20 acho que é muito até, mas uns 15 anos para cá, ou vamos pôr até 20, vai, ele mudou muito a sua forma, não é? de interagir com a sociedade de maneira geral e com a comunidade científica em específico. E a gente conseguiu uma democratização muito maior das informações, né? O portal da transparência, por exemplo, todos esses portais que nós temos de informações abertas, são todas informações que às vezes acabam até sendo utilizadas de forma interessante na pesquisa, né? O data mining, né, que eu estou aprendendo com meus amigos da ciência de computação, o scrapping, por exemplo, que é essa forma de você coletar desses grandes dados. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, trabalhando com uma informação que ainda é muito preliminar, mas que está prometendo, que é de uma empresa que coleta informações sobre aluguéis, né? Valores de aluguéis, características, e que nós estamos tentando fazer uma parceria com eles para que eles nos liberem essa informação, para a gente ver, por exemplo, a forma de ocupação, como é que está evoluindo os preços dos imóveis na cidade, onde eles estão, enfim, tudo isso são informações que, se você for lá em qualquer banco de dados, o Airbnb, nós fizemos um estudo usando os Airbnbs, as informações do Airbnb, que nós conseguimos captar dessa aí, que está tudo na internet, disponível para você consultar. Enfim, então, tudo isso são oportunidades, né, e são fundamentais para para que essa informação possa, inclusive, às vezes ela não é nem gerada para esse fim, mas ela possa ser compreendida para esse fim, né? E aqui um pouco a questão do censo demográfico. E no caso de informação, eu vou muito rápido nisso, mas se vocês quiserem podemos debater. A gente sabe que todo o debate que está em torno do censo demográfico nesse momento, não é? Ou esteve, tem a que ver com essa coisa da informação e do poder, né? Poder de informação, a importância de ter informação e a briga de foice que é entre os vários grupos, não só grupos da sociedade civil, mas grupos governamentais, sobre que informação tem, que informação não tem. Aí vem o nosso ministro da Economia e diz que o censo brasileiro é muito grande, precisa diminuir, e ele não explica por que tem que diminuir, né? Enfim, então nós temos um conjunto de questões que estão muito ligadas, ao meu ver, essa coisa da informação. Na medida que nós conhecemos mais, né, nós temos condição mais de reivindicar, e nós temos condições digamos, de intervir, né, até intervir como cientistas também na sociedade. Então, aqui um pouco essa coisa do censo, né, como é que as coisas podem ser, eu peguei essa charge aqui um pouco sobre como é que você trabalha. Esse é um elemento que eu digo de usar o mesmo dado para mostrar coisas diferentes, né? O tema da pobreza é um tema super importante, que a gente pode dar um nó nela e mostrar coisas bem diferentes do que realmente elas são. A mesma coisa com a educação e assim por diante. Enfim, isso aí eu vou... eu acho que não menos importante, né, é essa questão da confidencialidade, né, do dado. A gente tem que pensar também que o dado, ele a princípio, ele tem que ser confidencial, né? Desde que autorizado. Nós que trabalhamos muito com populações humanas, né, nós estamos sempre, quando eu digo nós, as ciências humanas de maneira geral, né, nós estamos coletando opiniões, nós estamos captando informações, né? Por exemplo, o censo demográfico, é fundamental o censo demográfico que ele tenha o sigilo garantido, não é? Porque senão não perde um dos seus grandes pilares do censo demográfico se você não garantir o sigilo, né? Enfim, então toda essa importância, né? A importância, por exemplo, das comissões de ética, que a gente reclama muito, né? Que a gente chia muito ultimamente, porque todos os projetos agora têm que passar por comissões de éticas. Por sorte, agora nós temos uma comissão de ética específica
as ciências humanas, né, que antes nós não tínhamos, mas tudo isso são importantes. E a questão da lei de proteção de dados, que a professora Cláudia já comentou. Aliás, tem um artigo muito interessante que saiu na revista da FAPESP, que eu li há pouco tempo atrás, que a professora está nos ajudando a compreender um pouco os impactos dessa lei. Eu acho que é uma coisa importante, sobretudo para nós que fazemos pesquisas e geramos informação. Então, só mais 5 minutinhos, eu tenho mais 10, mas só 5 minutinhos mais, para tentando um pouco ir ao ponto do que realmente nós falamos, né? A questão, e vocês vão ver aqui uma máquina de escrever, né? Vocês nem sabem o que é isso, talvez, né? Mas eu resolvi pôr a máquina de escrever um pouco com uma pessoa, né? Para mostrar que essa questão da autoria ela é tão velha quanto a máquina de escrever, né? A questão é fundamental, faz parte, digamos, até de uma ética de pesquisa, a gente reconhecer essa autoria. E essa autoria, o dado em si, aquele construído, aquele diferente, que eu digo, diferente da informação, como disse a Cláudia também, ele é uma informação que foi gerada num processo de pesquisa. Então, também nós temos que ter muito cuidado na hora de reconhecer a autoria dessas coisas. Então, é muito comum você pegar dados, colocar lá e não se preocupar muito se esses dados foram construídos por alguém, né? Então, acho que faz parte, inclusive, da nossa ética de pesquisa, que seria importante, né? E essa coisa da etiqueta acadêmica, né? Quer dizer, tudo bem, faz parte, citar fontes e tudo, faz parte da etiqueta, né? Mas também faz parte da ética nossa, né? Da ética como pesquisador, que a gente conhecer Aqui eu acho que a Cláudia já passou, aquilo que eu digo, todo mundo que tem projeto FAPESP assina lá e nunca vai lá para as políticas, né, que a FAPESP tem, né? E acho que era bom a gente dar uma olhada. Eu não vou... Isso aqui está disponível, mas um pouco o que aqui ela dá um pouco a ideia, né, da política de ética, né? O que a FAPESP entende, e que eu acho que aqui é um elemento importante que tem que ver com a transparência, né? E eu pus também essa charge aqui, quer dizer, o dado ele deve ter uma confiabilidade, né? E a confiabilidade, como eu tinha dito anteriormente, ela só se obtém se você for transparente na produção dessa informação. Se você contar, evitar caixas pretas, por exemplo, dos indicadores construídos, dos modelos utilizados, né? Não adianta nada que a gente queira que as pessoas acreditem na gente se a gente não transmite para elas a importância, né, da informação e como esse dado foi construído, né? E insisto, o dado é autoral, né? Se o dado pensado da forma como eu conceituei agora há pouco, né? Ele é autoral, porque você pega a informação crua lá e transforma num dado específico que você vai trabalhar, né? Então, sem conhecer essa natureza da informação e o processo de criação, é impossível você ter segurança sobre os resultados, né? E aí, um pouco a importância, né? E aí é um pouco mais conceitual, digamos assim, que eu digo a sincronia entre o conceito e o indicador. E era aí um pouco que eu queria entrar para conversar com vocês, né? Quer dizer, quando você pensa num conceito, que eu coloquei o emprego, por exemplo, né? E você cria um indicador, né? O senso comum tende a pensar a pobreza é tal coisa, né? Mas a pobreza pode ser vários outros elementos. Por exemplo, o caráter multidimensional da pobreza, né? É uma questão super importante, que a pobreza não é ter ou não ter dinheiro no bolso, né? Enfim, então, o desemprego também é outra informação importante. Nós estamos vendo isso muito agora, né? O que está acontecendo com os níveis de desemprego, eles não sobem muito, né? Mas não sobem muito porque a PEA está sendo, a população economicamente ativa, está sendo mensurada de outra forma, tá certo? Enfim, então, às vezes, quando você lê num jornal ou numa revista, né? Não num artigo científico, você lê
um dado, a pobreza está em, sei lá, 40% da população é pobre. Você fala, não está tão ruim, tem 60% bem. Mas como foi definida essa pobreza? Né? Então, essa coisa da sincronia entre conceito e indicador é um elemento, para mim, é muito importante, que tem que ver com a transparência que a gente... com esse dado. O que realmente o dado está mostrando, né? E não o que nós estamos querendo que ele mostre. Então, na verdade, essa questão, para mim, é fundamental. Aqui eu vou deixar um pouco, também peguei uma coisa da FAPESP, e aqui, Cláudia, você já deu a bola, né? Eu também tinha recebido essa informação essa semana, eu fui atrás, e achei interessante, e eu separei algumas coisas do nosso código de boas práticas da Unicamp agora, né? Nós estamos super bem, chique com essa informação, né? E eu separei um dos elementos que diz muito o que ver com os critérios e procedimentos da produção de informações, que estão muito específicos e acho que estão muito bem colocados, né? Então, eu peguei todos, mas tratei depois em negrito um pouco aqueles elementos que eu acho que são importantes para você trabalhar com essa ideia da fonte e da transparência da informação, né? Então, a discriminação clara da origem dos conjuntos de fenômenos e situação dos indivíduos, né? A proteção e manutenção do sigilo, né? Evitar situações de plágio, duplicação e republicações de informações científicas. Isso, às vezes, não é nem maldade. Isso, às vezes, acontece muito, né? Às vezes, muito não. Às vezes, acontece na nossa prática, e não, às vezes, por maldade, por puros descuidos, né? Então, temos que evitar, como eu digo, ver se aquele dado que nós estamos usando já é uma informação transformada mesmo por alguém e que, portanto, nós estamos nos fazendo, e que não é problema nenhum e que não é vergonha nenhuma que a gente use o dado de outro, tá certo? Mas que a gente deu a devida autoria para as pessoas, né? Então, aí vem a justa atribuição de autorias, coautorias e responsabilidades, acho que são elementos super importantes, né? E aí, essa coisa de desenvolver e produzir espaços do repositório, né? E disponibilizar as informações. O dado, não adianta, nós, como diz um colega meu, Renato Ortiz, que ele tem um texto muito bonito, que fala, o cientista social ele é um tricotador. Ele tricota. Se ele não tudo que ele faz, ele não cria essa peça de tricô, ele não se abre e não anuncia e não divulga, não adianta nada. Então, essa questão da forma como a gente vai disponibilizar as informações é fundamental. E aí vai algumas outras coisas, né? Deixar muito claro a descrição detalhada e aberta da metodologia, acho que são importantes, elementos importantes, né? E um pouco essas condições de publicização dos dados. Eu estou com 2 minutos, mas eu só vou mostrar um pouco essa questão da renda, né? E da pobreza, que eu estava dizendo, como a gente pode usar o mesmo dado de forma tão diferenciada, né? Uma coisa é você usar a renda com o conceito só de insuficiência de renda, né? Então, aí você vai mensurar a renda a partir do volume de pessoas que tenham mais ou menos tantos reais no bolso, né? E sem contar que você pode aumentar o sarrafo, né, para diminuir ou pôr o sarrafo mais para cima, mais para baixo, para pôr mais gente ou menos gente nessa condição. Só que quando você olha para um conceito, para uma visão mais ampla da pobreza, né, e pensa a sua realidade multidimensional, você pode pensar com necessidades básicas, né, inatendidas e necessidades básicas atendidas. Ou seja, aí você amplia, porque uma pessoa pode ser pobre conjunturalmente, né, mas ela pode ser pobre estruturalmente. Uma pessoa que mora, por exemplo, numa favela, em condições super ruins e tudo, a infraestrutura precária e tudo, mesmo que ela tenha um emprego razoável ali, que ela ganhe 2 salários mínimos, ela não pode sair da condição de pobreza, mas estruturalmente ela tá colocada, ela tá mais complicada. Então, um conjunto de elementos, e aqui que eu queria mostrar para vocês, eu não vou mostrar mais dados, porque eu já estou estourando meu tempo, mas é um pouco dessa, eu queria pôr para debate a importância da inovação constante, né? Não só da informação, mas, sobretudo, do dado, da forma como você usa os dados. Eu acho que o uso criativo da mesma informação pode gerar dados bem diferentes e bem mais interessantes, né? Então, se por um lado a gente tem que pensar também na inovação da informação,
a gente também pode pensar que a inovação constante de olhar condições, né, as condições de vida, as condições habitacionais, enfim, as várias dimensões da sociedade que nós quisermos, a gente pode pensar um conjunto de novidades que a gente pode pensar, e a gente só consegue refletir sobre isso se a gente estiver atento, né? E não satisfeito nunca, que é isso que eu acho que é uma das funções da pesquisa científica, é nunca estar satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo e sempre buscar a inovação e buscar novidades. É isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, a professora Cláudia, professor Zé Marcos, pelas contribuições, as informações super atuais. E agora a gente dá início, então, ao debate. Aproveito para convidar, a gente já tem algumas perguntas no chat, então aqueles que quiserem colocar. E eu vou iniciar uma que eu gostaria de ouvir os dois pontos de vista. Não sei se que a Cláudia está sinalizando. É claro que a professora é a moderadora, mas tem duas perguntas que eu preciso absolutamente responder, porque eu acredito que eu causei, eu não soube explicar direito alguma coisa, entendeu? Então, é uma questão, até que a Regina pergunta, são duas coisas, as publicações, e para isso tem o repositório da propriedade intelectual, etc., da Unicamp. E o outro é dado, que é o Redu. O Redu não é para colocar artigo, é para colocar arquivo com QI, tá? Então, são duas coisas diferentes. Tá bom, Regina? E eu espero não ter ofendido a Regina com insinuações sobre a idade avançada dela, mas isso daí, eu agora vou fechar. E Zé Marcos também fez uma provocação sobre a minha idade avançada, falando que a gente se conhece há mais de 30 anos, e eu não era nascida, José Marcos, então você deve ter se enganado de pessoa. Pronto, desculpe, eu só precisava deixar claro isso, deixa eu desligar. Mas você está igualzinha, viu? Mudou pouco. Bom, acho que a professora estava falando, né? Ela estava fazendo uma pergunta, a professora Silvia. É que não estava habilitado para eu poder desmutar. De qualquer forma, eu vou fazer uma pergunta, porque tem muito a ver com algumas especificidades, infelizmente, eu diria, alguns estudos internacionais, ou seja, isso não é uma qualidade, ou muito entre aspas, do Brasil, mas vários estudos internacionais apontam sempre a área de arquitetura e de artes como as áreas com menores índices de citação no universo acadêmico. São sempre as duas últimas linhas ali. E se acredita que isso tem muito a ver com a questão da valorização autoral, né, na prática da própria profissão dessas áreas. E a gente percebe que, por sorte, a tendência dos dados abertos de colaboração tendem a minimizar essa situação, mas ainda estamos, eu diria, distante disso. Então, é muito natural da nossa área se fazer uso, né, de um determinado conceito ou teoria, mas sem a devida citação. Como vocês poderiam apontar para a gente, seria possível, alguns caminhos para que a ciência em arquitetura e urbanismo supere essa barreira? Tanto, acho que o Zé Marcos falou muito na questão, inclusive, da inovação, e na arquitetura e nas artes isso é sempre muito cobrado, mas a que custo? Né? Um pouco esse sentido, eu gostaria de ouvir vocês, enquanto isso, né, a Thalita e a Juliana vão recolhendo aí as questões do chat. Por favor. Ô, Silvia, você pode repetir um pouco a tua pergunta, que eu não entendi bem
a sua pergunta. Eu não acho que não captei bem o que você está perguntando exatamente. Por favor. É que talvez você conheça, mas é muito baixo o nível de citação, né? Na nossa área, eu diria artes também, mas vamos ficar na área de arquitetura e urbanismo. E como a questão autoral ela é muito valorizada na profissão, quer dizer, o arquiteto, autor de tal projeto, dono de tal teoria, etc. Acredita-se que essa baixa citação ela está relacionada a essa pretensa valorização autoral. E a gente percebe que existe uma tendência, a questão de dados abertos, da própria ciência aberta, vem um pouco no sentido mesmo de desmontar isso. Você conseguiria identificar ou apontar para a gente outros caminhos, né, que a gente pudesse romper essa barreira na área de arquitetura, da ciência da arquitetura? Ficou claro, Zé Marcos? Bom, posso então, quer dizer, não sei se eu respondo a você, mas estão me ouvindo, né? Então, eu acho que essa questão da baixa citação é o que sofremos nós das ciências humanas de maneira geral, não é? E mais do que isso, nós das ciências humanas dos países do Sul, não é? Porque escrevemos em português, mesmo que escrevamos em inglês, estamos falando sobre temas que talvez não interessem para eles, né? A gente na demografia convive muito com isso. A demografia nos Estados Unidos é muito desenvolvida, mas ela está preocupada com os países que geram recursos, né? Vamos falar dos países africanos, recursos de pesquisa, né? Estão muito pouco preocupados com o que está acontecendo lá no Pará, né? Claro que tem gente preocupada, obviamente, né? Mas, na verdade, então, a nossa capacidade de chegar e de gerar interesse, né? Porque muitas vezes nós estamos falando de casos específicos, né? Tem trabalhos nossos do NEPO que já interferiram sobre políticas públicas específicas, por exemplo, com relação à saúde da mulher, à saúde da população negra, que interferiram diretamente na proposição dessas pesquisas. Mas uma pesquisa dessa talvez não chegue, né, lá na ponta como a gente quer. Eu, confesso, não quero desestimular, mas eu meio que relaxei com isso, porque o importante é que o que você está produzindo também tem impacto, né, na sociedade, de maneira geral, não apenas na comunidade científica. Então, acho que isso, para mim, eu não sei se é uma autodefesa que eu fui gerando ao longo da minha vida, né, por ter frustrações de trabalhos que não foram publicados, etc., etc., mas eu acho que é isso. Agora, sobre a questão da valorização autoral, eu não sei se entendi bem, Silvia, mas eu vejo que a gente reconhecer os outros trabalhos, né, não tem absolutamente nada a ver com você construir coisas novas em cima disso. Uhum. Né? Eu acho que nós temos que deixar bem claro para os nossos alunos, para os nossos colegas e tudo, que não é pecado nenhum a gente se apaixonar por algum autor e se entusiasmar por ele, ou por vários autores, ou por linhas de pesquisa, e que a gente ajude a construir. Né? O que a gente tem que evitar é plagiar. Né? Mas o que eu acho que essa questão de que a gente tenha que ter o nosso trabalho possa ficar desvalorizado porque a gente usa muitos outros, eu acho que isso, se é isso que eu entendi, né? Acho que isso não tem muito, na minha opinião, não tem um problema. Agora, a questão da citação, eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? E aí nós temos que decidir para quem é que nós estamos produzindo. E eu acho que aí a universidade também tem que pensar nisso, não é? Porque a universidade tem diversidades. Tem áreas, por exemplo, que eu conheço um pouco mais, a própria área da Cláudia, mas das geociências, por exemplo. Né? Tem áreas que são universais, as pessoas precisam saber o que está acontecendo com os meteoritos, com as crateras, com isso, então, né? Mas tem outras áreas que nós estamos preocupando com problemas muito específicos dos países latino-americanos ou do Brasil. Então, também, às vezes, eu acho que a gente tem que baixar um pouco o nosso nível de frustração, sem deixar de dialogar, né? sem evitar de dialogar
com os parceiros, né? Por isso que eu acho que os intercâmbios, né, de ter parcerias de pesquisa, de universidades, né, de a gente circular e fazer os nossos alunos circular é importante, mas não vejo muita saída, sinceramente, para nós das ciências humanas, a não ser fazer o melhor que a gente pode para a nossa comunidade no primeiro momento, ou seja, para a nossa sociedade, que sejam trabalhos relevantes, que tenham impactos, né? Mesmo que a gente não consiga enxergá-los, mas se a gente está convencido disso, e aí sair para o mundo também dialogando, né? Mas não é sempre, infelizmente, o mainstream nas ciências humanas é muito difícil você captar, né? Então você tem que buscar mais regionalmente, acho eu. Essa é um pouco a minha visão. Eu gostaria de complementar, e concordo plenamente com o Zé Marcos, de duas formas. A primeira é que a citação é muito importante e é um dos padrões de reconhecimento acadêmico. Mas ele acabou de falar de um padrão importantíssimo para as humanas, por exemplo, que é a influência nas políticas públicas. Então, às vezes, um artigo ou um trabalho ou uma proposta arquitetônica, por exemplo, de estrada, certo? É citada uma vez, mas vai salvar milhares de vidas, não é? Vai mudar o mundo, vai mudar uma comunidade. E este reconhecimento, ele é difícil da gente conseguir avaliar num mundo acadêmico, tá? Então, a própria FAPESP, ela está sempre buscando impactos adicionais das pesquisas que ela fomenta, que não se traduzem unicamente em citações. Então, uma pesquisa que se traduza em novas políticas públicas, seria muito, em que se traduza em, eu sei que aí vocês fizeram, por exemplo, novos tipos de construção com tijolo não sei como, novas, enfim, são coisas que o autor é citado na Web of Science, ou o que quer que seja, uma vez ou duas vezes, mas ele tem um reconhecimento muito grande por ter feito aquilo. Agora, este reconhecimento muito grande, primeiro, precisa chegar, né? E para isso, esses repositórios, tanto de publicações quanto de dados que nós estamos instituindo na Unicamp, eles são importantes porque permitem o reconhecimento da autoria, né? E facilitam o link de algo com aquela obra, porque a obra está aberta. A segunda coisa é uma certa mudança de cultura, pelo menos quanto a dados, na importância de citar dados. Então, apenas muito rapidamente, eu conheci na Texas A&M há 2 anos um professor titular que me disse, olha, eu tenho uma raiva enorme, quer dizer, não foi assim que ele falou, eu estou simplificando, de eu ter sido, tem um monte de universidade de primeiríssima linha aqui, dos Estados Unidos que queriam me contratar, eu escolhi aqui, por razões A, B ou C, e ele disse, sabe por que queriam me contratar, oferecendo peso de ouro, de prata, de diamantes? Eu disse, não. Ele disse, porque eu mantenho uma página web com matrizes esparsas. E essas matrizes esparsas, elas são usadas em todos os algoritmos de grandes simulações do mundo inteiro. E essas pessoas citam as minhas matrizes. Então, ele disse, como eu sou muito citado e as matrizes adquirem relevância, ele disse, não é, o meu artigo mais citado é aquele que descreve a página. Tá? Então, vejam bem, mas isso é cultura.
E por que essa cultura foi possível? Porque ele disponibilizou as matrizes de forma a serem citáveis. Isso nós ainda não sabemos fazer no Brasil. E terminando a história, ele disse, e a mais citada é uma matriz de 2x2. Então, aí quisera eu, né, inventar uma matriz de 2x2 que fosse muito citada. Desafio todos os presentes a fazer isso. Quem sabe a gente aumente a nossa citação. Mas eu termino aqui essa intervenção, pergunta muito estimulante. Obrigada, Zé Max. Obrigada, Cláudia, principalmente assim, por dar uma luz para a gente, que não é só a questão da citação, mas a valorização e reconhecimento desses impactos, que acho que a gente tem, sim, uma contribuição, né, muito nessa... Daí, a gente, pouco antes do debate, estava falando da contribuição do pai da Regina, né, do Milho Safrinha, e que, mais do que questão de artigo, é na sociedade o impacto que deu para inúmeras famílias, né? Então, é nesse sentido que, às vezes, busca alento nas ciências sociais aplicadas. Então, agora, acho que a Thalita e a Juliana, por favor. José Marcos tinha uma intervenção que ele quer fazer. Pode falar, professor. Não, só quero aparecer algumas perguntas aqui. Eu anotei todas. Pode falar. Uma foi sobre os 10 mandamentos do demógrafo. E não é mentira, não. É verdade. Nós temos um texto de um grande demógrafo australiano, que chama... O sobrenome dele é Caldwell, chamava, né? Porque já faleceu. Mas ele era um demógrafo com formação em ciências sociais, sociólogo. Então, ele tem onde ele coloca assim, quais seriam as características específicas que um demógrafo deveria ter. Mas eu acho que os das ciências humanas poderiam ler algumas delas que são importantes. Uma delas é a que chamou a atenção da... Quem foi que... Deixa eu ver quem... Fui eu que foi falei. Thalita, né? Mas tem outras que são interessantes. E eu lembro... Tinha que ser os 10 mandamentos dos pesquisadores, porque... Porque, na verdade, quando você faz a sua pesquisa e não conhece... Porque alguém me perguntou o seguinte, como eu sei se os dados são confiáveis ou não, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas eu dei algumas dicas na minha apresentação. Se vocês quiserem depois compartilhar com as pessoas, não tem problema. Algumas dicas. Primeiro, ver da onde vem. Né? Quer dizer, quem é o produtor do dado. Né? Quem produz o dado é fundamental. Né? Porque senão não dá. Porque você pega um dado que está publicado lá na internet e usa essa informação e não vai atrás da fonte. Então, por isso que a fonte, para nós, sempre foi muito importante. Debaixo de uma tabela, de um mapa, de um gráfico, tem que vir a fonte, é fundamental. E essa fonte não precisa ser necessariamente nossa, não precisa ser meu dado, pode ser o dado de outra pessoa, melhor às vezes até, porque eu estou abrindo um diálogo com ela. Então, isso é fundamental. Então, a procedência dessa informação é central. É central. Agora, mesmo a procedência não garante a qualidade do dado. Vide, exemplo, os dados do censo demográfico. Vocês acham que eles são perfeitos? Claro que não são perfeitos. Né? Claro que não são perfeitos. Tem um conjunto de imperfeições que eu sei e não vou contar para vocês, mas para vocês não desanimarem de usar o censo demográfico. Mas o censo demográfico... Eu costumo dizer o seguinte, eu sou um censista fanático, adoro usar censo demográfico, mas quando eu estou conversando com as pessoas sobre o censo demográfico, a pessoa fala assim, esse cara odeia o censo. Né? Porque eu só falo dos defeitos dele. Né? Mas ao falar dos defeitos dele, eu estou me precavendo, né, para aproveitar as potencialidades. É aquilo que eu falei de dominar e não dominar o dado. Entendeu? Então, o dado é confiável, procedência, mas ele também tem um conjunto, pelo menos na demografia tem uma série de técnicas que a gente faz para avaliar se o dado está subestimado, né? Ou seja, se tem uma sobrenumeração, uma subenumeração da informação, por exemplo, nascimentos, né? Enfim, mas isso depende de cada informação que vocês têm. Se o dado veio de uma pesquisa específica, né? De um survey, por exemplo, esse survey quem fez? Ele tem representatividade estatística,
né? Como é que foi feito? Qual foi o critério, né? Porque, às vezes, tem muita gente que pega a informação, e por isso que a questão dos metadados são importantes. Por exemplo, uma pesquisa como a PED, a pesquisa de emprego e desemprego, que vocês devem conhecer, ou a PCV, a pesquisa de condições de vida, ou várias, ou a OD, que talvez vocês conheçam mais do que qualquer outro, né? A de origem e destino. Essas daí, eles têm um metadado, eles têm como foi feito, eles têm as estratégias que foram feitas e que você pode avaliar, né? Até pode sentar com um estatístico do seu lado para ver se vale a pena ou não. Como é que eu uso, como é que eu não uso. Né? É muito comum que as pessoas usem informações de survey, né? Porque quando você expande o survey, fica um número grandão, mas vem de uma amostra de 2, 3 pessoas, e que é um risco tremendo, né? Porque quando na tua amostra tem 2 ou 3 pessoas, o erro vai lá para o espaço. Né? Então, quer dizer, tudo isso são elementos que você precisa. Quando você opta e você decide usar uma fonte de dados, vou usar os dados do CDHU para vocês, que é uma informação interessante. Legal, vamos lá. Então, antes de usar, conheça o dado. Vá atrás. Como é que é produzido, quais são os conceitos utilizados, tal. Então, eu digo, se o nosso trabalho envolve uma pesquisa empírica, né, e com uma bateria de dados, nós precisamos conhecer essa informação. Não é jogar fora porque ela é ruim ou porque ela é boa. Né? Porque muitas vezes a maior parte das vezes, nós não somos capazes de produzir a nossa própria informação. Né? Cada dia menos, porque imagina, eu tive um projeto FAPESP que eu fiz um survey em Campinas e na Baixada Santista com 10 mil domicílios. Nunca mais eu vou conseguir que eles me financiem isso. Né? Talvez porque eu também não queira, que eu não vou fazer mais essa loucura. Cada dia está mais difícil fazer survey, né? E talvez a FAPESP não banque isso. Né? Mas, então, nós estamos sem recursos para fazer. A Cláudia me conheceu lá, quando ela era muito jovenzinha, foi que a gente fez um censo em Paulínia. Ela vai lembrar, nós fizemos um censo demográfico em Paulínia, nós recenseamos todos os domicílios de Paulínia. Né? Enfim, então, quem punha dinheiro? O município de Paulínia. Mas hoje, às vezes, você não consegue gerar a tua própria informação, então você tem que recorrer. Né? Você tem que recorrer. E esses dados que estão na internet, eles podem ser muito ricos, como eu falei, esse dado sobre imóveis. Nós estamos usando outra informação que eu não consigo acessar a base direta dele, que é o dado da MTU, das viagens de ônibus para avaliar a mobilidade pendular das pessoas, que está dando super interessante, mas eles nunca me dão o banco dele. Mas tudo isso você tem que olhar e tem que trabalhar o dado para que até você cavar o máximo possível para ver se ele tem problema ou não. E aí você só sabe disso indo na gênese da construção do dado. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Aí eu pedi para falar, eu só quero compartilhar minha tela de novo para mostrar uma coisa para vocês. É o poder dos dados. Eu não estou querendo dizer que isso é bom ou ruim, mas o que nós esperamos? Isso aqui é um repositório público, tá? Chamado Zenodo, em que qualquer um pode depositar dados, assim como o Redu, desde sexta-feira, e os dados se tornam públicos. Então, tem aqui dados ou artigos. E aí eu fui olhar para dar um exemplo qualquer. Aqui é só a parte de Covid. Então, vejam que são conjuntos de dados recentes. Tá? E, por exemplo, vejam bem, Coronavírus Twitter Data, a Collection of COVID-19 Tweets. Clicando, já teve 20.500 downloads. Ainda que, e note, só pode ser tweet de Covid-19, é de março, mais tardar, mas muito menos isso. E isso aqui mostra também para vocês, foi publicado 31 de março, atualizado periodicamente, mas assim como o Redu, você recebe um DOI, no Redu você cadastra as palavras-chave, e ao final aqui é como citar estes dados.
assim como vocês podem citar dados do Redu, e ainda por cima pode exportar a citação como Bibitec, do Blincon, nananana. O que isso está mostrando? A possibilidade de vocês incrementarem a visibilidade por meio de dados. Agora, vejam bem, complementando o que o José Marcos falou, visibilidade desde que os dados tenham qualidade. Ué, a Regina, deixa eu só, tem que responder a Regina, ela é homenageada. Ainda que ela perguntasse minha idade, eu responderia, mas não diria a verdade, né, Regina? Então, eu não sou obrigada, né, a certas coisas. Então, o Redu vai ter o recurso de como citar. Existem hoje em dia normas para citação de dados, de vários periódicos e de congressos, inclusive, e o Redu, quando você cadastra um metadado, ainda que você não possa colocar o dado, ele te dá um DOI, tá? Então, como que você cita dado normalmente? O autor, o título do arquivo, tá? Em que repositório ele está, quando foi acessado e o DOI. Eu pergunto porque essa é a maior dificuldade que eu tenho para orientar autores que publicam artigos na PAC que estão citando dados de base de dados. Eu olho na FAPESP e diz um jeito, eu olho em outro lugar diz outro jeito. Se tivesse algum lugar prontinho, sabe, ajudava. Não, mas depende, não tem lugar prontinho, Regina, porque cada fonte, cada revista, cada periódico, cada biblioteca tem padrões diferentes. Entendeu? Então, eu posso mostrar de novo uma coisa por causa da Regina, entendeu? Pode? Pode. Aí só faltava dizer que não pode, porque na hora que eu cito a Regina... Só que olha aqui. A gente só pode ir até 15h45. Não. Eita ferro, olha aqui. Covid-19, FAPESP-BR, o repositório de dados Covid-FAPESP, regras de citação do repositório. Eita ferro, espera aí que o meu mouse prendeu. Foi só me dizerem que eu tinha que falar rápido que eu fiquei nervosa. Espera aí. Ah, minha Nossa Senhora. Aqui. Regina, em sua homenagem. Aqui. Regra de citação ABNT, regra de citação APA, regra... Cada vez é citado de um jeito, dependendo da norma. Sim, é verdade, dependendo da norma. Mas está aqui, o que você cita? Autor, o título, data de publicação, a URL, o DOI e quando você acessou. Acabou. Entendi. Tchau. Quando eu disse tchau, porque eu não estou indo embora, não. Eu quero ficar para tomar champanhe em homenagem à Regina. Posso responder? Tem uma pergunta da professora Gisela. Eu só tenho 1 minuto, mas não vou responder todo. Eu acho, Gisela, ninguém começa... Todo mundo viu aí no chat, né, a pergunta. Então, não vou... Quer que eu leia? Precisa? Está todo mundo lendo no chat, né? Enfim. Tudo bem. Acho que é melhor, assim vou ganhando tempo. É muito complicado. Eu acho o seguinte, ninguém começa do zero. Né? É a mesma história que eu estava comentando com a Silvia, né? Quer dizer, a gente usar autores, usar experiências acumuladas e tudo, é fundamental. Então, para a maioria dos bancos de dados, a não ser aqueles que nós estamos agora explorando mais recentemente, mas isso faz parte de um processo de pesquisa, né? Faz parte do processo de pesquisa você procurar e explorar uma fonte de dados, mas em geral, em outras fontes de dados já estão exploradas. Então, também a bibliografia te ajuda muito nesse sentido. Eu realmente acho a questão do mestrado uma loucura, né? A pessoa tem que fazer crédito e escrever uma dissertação em 2 anos, mas eu acho que a gente tem que ser pragmático também nesse sentido, não é? E até o nível digamos, de exigência do próprio aluno e da própria professor tem que dar uma segurada, porque são só 2 anos, né? A pessoa precisa aprender um montão de coisas e depois precisa escrever
a sua primeira grande monografia, né? Porque muita gente nem faz monografia. Acho que no caso de vocês fazem sempre uma monografia de curso, né? No IFISH não é obrigatório. Então, tem gente que chega para o mestrado nunca escreveu uma monografia, né? E a dissertação, na minha opinião, não quero... claro, tem exceções, mas é uma monografia bem melhorada, tá certo? Então, acho que é verdade. Então, nós temos que ser um pouco também pragmáticos. Agora, quando a gente usa uma fonte de dados, né, nós temos que conhecer. Eu acho que isso não toma tanto tempo, não. Acho que os cursos de metodologia, pelo menos aqueles que nós implantamos no IFISH com o pessoal da demografia, que é o responsável agora, a gente faz um pouco de reflexão ao longo do semestre nesses cursos sobre isso. Não só sobre a epistemologia da ciência, como é que deve fazer ciência, como eu citei o Bourdieu, por exemplo, mas também alguns cuidados desse tipo, né? Porque quem trabalha com dado, o dado concreto, precisa ter esses cuidados. Então, acho que é possível, sim. Eu acho que sim. Agora, a gente tem que ser um pouco pragmático, né? Sem deixar de ser sério e consistente, mas tem que ser um pouco pragmático, porque os recortes num mestrado tem que acontecer. A gente não tem condição de dar conta de tudo isso. Você não tem 4 anos para fazer. Às vezes até tem, mas o problema é que o Homo Caps não permite, né? Quer dizer, nós estamos atrás esse ser Homo Caps que a gente está vendo quanto que a gente publica, quanto que os alunos, quão rápido os alunos defendem ou não. Enfim, tem há males que vêm para o bem, mas nem sempre faz bem, né? Muito bom, professores. A discussão está excelente. Eu mesmo tenho várias perguntinhas que eu poderia fazer, ficaria aqui até amanhã discutindo, e tem outras perguntas no chat que eu fui recolhendo, anotei tudo. Mas a gente está bem adiantado no tempo, então se os professores autorizarem, eu encaminho mais tarde por e-mail as perguntas que sobraram para não ficar perdido, né, no chat. E eu gostaria de dar continuidade na nossa programação. Bom, obrigada a todos os professores pela participação nesse debate. Encerramos aqui a sessão e agradecemos a participação de todos até agora. As perguntas que não puderam ser respondidas, acredito que todas foram, né? Eu acho que a maioria delas, mas a gente pode estar enviando para os professores, se eles assim aceitarem. E gostaríamos de lembrar que amanhã pela manhã teremos a sessão de debates das pesquisas intermediárias e finais. Os vídeos que subsidiarão a próxima sessão de debate já estão disponíveis no canal do YouTube da Pós-ATC. Obrigada a todos e até amanhã cedo. Não, eu só quero dizer até logo e muito obrigada. Só isso, dá muitos beijos na Regina e parabéns. E parabéns para a FEC por esse evento excelente. E, Regina, pode defender de novo que eu vou para a tua defesa. Eu também, aproveitando, queria agradecer muito, me senti muito honrado, muito feliz. Vou contar um segredinho para vocês, que como eu sou do temas urbanos, quando a arquitetura e urbanismo foi colocado aqui isso é entre nós, fica aqui entre nós, né? E não tinha uma área de estudos urbanísticos, né, específico, era mais voltado... Eu fiquei muito frustrado, porque eu morria de inveja de ter uma FAO aqui para eu poder dialogar com as pessoas e tudo, e por sorte, estamos muito felizes que agora nós temos um grupo bem interessante e com o qual eu pretendo dialogar sempre que posso. Já comecei com a professora Gisela e agradeço de novo o convite e a oportunidade. Obrigado. Ótimo, maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Zé Marcos. Muito bom ter vocês aqui. E vamos, sim, aproximar cada vez mais da arquitetura de urbanismo. Parabéns, Regina. Parabéns.